As arquibancadas pelo lado espiritual foram tomadas por um silêncio religioso após as citações bíblicas. Emoções desconhecidas invadiram os corações tristes dos espíritos suicidas, sinalizando uma nova fonte de energia. Camilo então pensou: fé. Somente a fé pode me impulsionar para a salvação. Sou um desgraçado, nem mais nem menos que os miseráveis socorridos por Jesus. Ó médico celeste, confortai as minhas angústias e curai as minhas dores. Sinto agora mais do que nunca que a esperança ilumina minha alma, desde muitos anos escurecida pelo desânimo e pela descrença. Jesus Cristo! Por que não vejo? Romeu, quem é este pobre homem? Eu creio que seu nome seja Antônio, mas preciso confirmar nas nossas fichas. Os demais enfermos, desde o Vale Sinistro, vulgarmente o chamam de retalhado. Ainda conserva no corpo astral as marcas do envoltório físico, esfacelado pelo suicídio cometido sob as rodas de um trem. Ah, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu quero a vossa misericórdia. Seu estado é de profundo sofrimento. O quadro é muito grave, meus irmãos. Nossa médium irá ajudá-lo. Venha, meu amigo. Aproxime-se. O que tanto o aflige? Não posso mais! Não posso mais! Enlouqueci no sofrimento! Socorrei-me, Jesus de Nazaré! A mim também! Por piedade! Enfermeiros, conduzam o doente até a nossa irmã na mesa ao lado. Mas cuidado, observem de perto o enfermo e prestem assistência também à médium. Não devemos correr riscos. 2 médicos, responsáveis pelo paciente em questão, levaram-no a uma senhora ainda jovem, de feições delicadas. Acalme-se. Deus está com você. Tenha fé em Jesus Cristo. Tudo se resolverá, meu irmão. Mas de repente, aquele espírito atormentado tomou posse do veículo carnal. Não! Não! O desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que vinha experimentando havia longos anos nas trevas do martírio, além túmulo. Eu estou vivo! Meu braço! Onde está meu braço? Ele tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais. Podia ver, ouvir, tocar, sentir a sua terrível condição através do organismo mediúnico. Então, todo o pavoroso estado mental que arrastava refletiu-se sobre a médium. Salve-me! Salve-me! Eu estou perdendo muito sangue! Eu fui atropelado! Eu não sinto minhas pernas! Eu fui mutilado! Não! Não! Enlouquecido, ele viu, através do inacreditável estado mental, os fragmentos de seu corpo carnal sobre a mesa. Eu preciso. Eu tenho que... Meu Deus. Eu tenho que juntar as partes. Meu pé direito. Está aqui. Está intacto.
Mas onde foi parar o esquerdo? Onde está? Completamente tomada pelas sensações do suicida desencarnado, a médium debruçou-se sobre a mesa, arrastando-se em cima dos papéis, livros e lápis, tentando reuni-los desesperadamente com as mãos. Era o reflexo do terror vivido por aquele espírito suicida atormentado, que julgava reconhecer as próprias vísceras, os ossos triturados, o coração, o cérebro, reduzidos a fragmentos repugnantes. Onde estão os dedos da minha mão? Achei! Mas... aqui... no meio dos trilhos! Socorro! Socorro! Não! Eu não posso viver assim! Olha como eu estou! O que foi feito de mim? Eu preciso de ajuda! Por favor! Eu estou aqui! Não está me vendo! Por favor! Eu preciso de ajuda! O enfermo mostrava seus órgãos dilacerados ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade. Por favor, já que conhece tão bem a Jesus, intervenha por mim. Peça ao Filho de Deus que me socorra, que alivie minha situação. Eu não aguento mais me sentir assim, despedaçado. Eu não me reconheço. Eu quero me sentir vivo de novo. Veja! Olhe bem o que restou de mim. Veja como eu morri. Que coisa humilhante. Mas... será que eu morri? Por quê? Por que fui me suicidar? Por que fui tão descrente? Estou aqui, meu filho. Jesus também o acompanha. Tenha fé em Deus e muita força para reconhecer o mal que fez a si mesmo cometendo suicídio. O arrependimento já é um bom começo para aliviar tanta angústia. Os dramas que vivi na Terra são meros contratempos se comparados aos sofrimentos que o suicídio me causou. Ninguém pode avaliar essa dor, a não ser que a experimente. Alguém se habilita? Hã? Alguém se habilita? Ninguém se habilita! Siga a luz, meu amigo. A luz sagrada do Evangelho do Cristo. É o recurso supremo, o único capaz de socorrê-lo. Dou-lhe minha palavra de honra nesta casa, neste momento, vibrando com todos aqui presentes, que a intervenção de Jesus, o médico celeste, prontamente aliviará os seus males. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, elevemos agora uma prece singela e amorosa ao amado Salvador de todos nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, suplicamos a vossa infinita bondade, a graça imediata para esta pobre alma. Dai-lhe serenidade para expulsar da mente a visão macabra dos próprios erros que lhe torturam a alma e a continuação da vida. E em mais um momento sublime de união, pude ver a todos, encarnados e desencarnados, unirem-se em torno da prece.
Os instrutores, os vigilantes, os assistentes, os lanceiros e eu mesmo, junto dos demais enfermos, estávamos profundamente comovidos. Oravam também nas esferas superiores os diretores de nossa colônia, os mestres do templo secreto. Oravam ainda Teócrito e todos os seus auxiliares. Sob o impulso vigoroso dos pensamentos harmoniosos, a prece sagrada transformou-se numa corrente de luz resplandecente. Dentro de poucos minutos, a poderosa oração atingiu o alvo sagrado e voltou, fecundada pelo abraço da misericórdia divina. Tem esperança, meu amigo. Que o Senhor esteja com você. Jesus, aliviai as dores desta triste criatura. Deus o abençoe. Que assim seja. Ajude-me, ó Pai. Tenha piedade de mim. Veja o meu estado. Após a prece, seguiu-se um silêncio impressionante. E pouco a pouco, sem que uma única palavra voltasse a ser dita, efetivou-se a intervenção divina. Porém, minha amiga Ivone, ainda havia muito a ser feito. Percebi que a jovem médium permanecia sob o domínio daquele espírito desequilibrado. Aproximei-me então discretamente de Alceste, a quem perguntei: meu amigo, mesmo após tantas preces, percebo que a médium continua possuída pelo suicida retalhado. Não convém uma pausa para que ela descanse um pouco? As vibrações mentais dos assistentes encarnados estão estáveis. O mesmo ocorre com a médium, cuja saúde físico-material continua bastante satisfatória. Não estou surpreso, Camilo. Lembre-se de que ela foi examinada por nossos cirurgiões antes da sessão espiritual. Se houvesse algum problema, certamente teria sido poupada desta árdua tarefa. Que Deus lhe conceda muita energia. Lembro-me desse miserável espírito desde o Vale Sinistro. Não será fácil domar tanta amargura. Senhores, silêncio, por favor. Vamos nos concentrar, orar pelo mesmo objetivo, sob a proteção do Criador. Saia daqui! Se não pode me ajudar, deu fora, desgraçado! Concentrem-se. Concentrem-se para que iluminemos esse espírito tão revoltado. Reunamos forças para mais esta árdua batalha. Meus irmãos, cirurgiões do astral, peço o auxílio de vocês para esta importante operação psíquica. Meu olho esquerdo. Eu perdi a visão do olho esquerdo. Quando sangue, meu Deus! Socorro! Que as influências saudáveis, os bons fluidos e a fé em Deus contenham as más vibrações. Desistam! Nada podem fazer por mim. Eu sou infeliz. Deixe-me sozinho com o que sobrou do meu corpo. Por favor. Que a corrente poderosa vindo do plano superior domine as energias negativas deste pobre suicida. Mas eu não matei. Digo, não foi de propósito. Eu não morri. Ah, já sei. Isso é um sonho. Um pesadelo. Eu preciso acordar. Alguém me acorde antes que eu enlouqueça! Luz divina, atravessai o veículo mediúnico e iluminai a mente deste obsessor que o invade. Cirurgiões do bem supremo, lançai compressas anestesiantes sobre o penitente, suavizando suas dores. Graças a Deus. Graças a Deus. Não pode ser. Eu continuo me vendo assim, todo deformado. Mentirosos, traidores, não estão fazendo nada por mim. Mentirosos! Criador do universo, que vosso sedativo divino recaia em gotas piedosas sobre as chagas desta alma sofredora.
Através do magnetismo mediúnico e das palavras do diretor da casa, lentamente o espírito suicida recebeu benefícios que abrandaram seu sofrimento. Era como uma transfusão de sangue para um agonizante que voltava à vida após ter se encontrado à beira do túmulo. Um transplante de essências preciosas que a médium recebia das esferas superiores e dos mentores presentes, transmitindo-as em seguida ao paciente. Aos poucos a médium foi ficando quieta, pois o espírito suicida também se acalmava. Ele já não via os reflexos mentais do ato aterrorizante, isto é, a infernal visão do próprio corpo retalhado desaparecia. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Perdoe-me, Jesus. Arrependo-me do mal que cometi a mim mesmo com o suicídio. Confio em vossa misericórdia para receber as graças de dias melhores. Louvado seja Deus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Querido irmão diretor desta casa, passemos à fase final desta sagrada reunião espiritual. A bondosa médium está equilibrada, mas convém que os técnicos fiquem próximos dela. O espírito suicida, embora resignado, ainda a utiliza como veículo. Em seguida, o presidente explicou detalhadamente àquela pobre alma tudo o que aconteceu e por que aconteceu. Romeu, então, alertou-me telepaticamente. Preste atenção, meu caro Camilo. Agora irá se repetir na sessão espiritual terrena o que o senhor havia assistido nas assembleias do hospital sob o comando do irmão Teócrito. Compreendo, Romeu. O aparelho já está ligado e noto as primeiras imagens. Se for exatamente como presenciei na colônia, a vida deste suicida ressurge refletida nas cenas de suas próprias recordações. A trajetória dele na Terra desfilará à frente de seus olhos, desde o berço até o túmulo cavado por ele mesmo. Exatamente. Veja agora o que ocorreu. Em instantes, o enfermo reviu o que praticou. Assistiu aos próprios suspiros agonizantes sob as rodas do trem. Contemplou perplexo os destroços a que o ato brutal reduziu seu corpo físico, tão cheio de vigor para uma vida longa. Sim, Camilo. Foi como se ele despertasse de um pesadelo hediondo. Observou, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram dos trilhos seus restos mortais. Depois, assistiu comovido ao próprio sepultamento no cemitério e viu a imagem confortadora de uma cruz sobre sua sepultura. Em seguida, a luz mágica do milagroso aparelho se apagava, enquanto o diretor da casa dizia: graças a Deus. Compreende agora, meu irmão? Aceita o que aconteceu? Não tenha medo. Expresse o que o seu coração está sentindo. Sou imortal como todo filho de Deus. Continuarei vivendo agora e para sempre, apesar do suicídio. Vivendo e aprendendo sempre. De que adiantou burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar a sua existência de responsabilidades pesadíssimas? Se o corpo material se extingue,
na podridão da cova, o espírito, a personalidade real, descendente do Supremo Criador, marchará indestrutível para o futuro. Afinal, apesar de todos os sofrimentos, ele vive e é eterno como a própria essência imortal que lhe fornece a vida. Eram 2 horas da madrugada e o céu mostrava-se incrivelmente estrelado. Encerrada a primeira reunião, Camilo, Ramiro e Idílio conversavam sobre a magnífica experiência à frente do centro espírita. Oh, Deus do céu, que trabalho religioso alcançaria mais glórias que essa reunião singela, mas onde a alma desesperada de um suicida pela doçura irresistível do Evangelho. Um núcleo de estudos e serviços espirituais onde os missionários oferecem o precioso exemplo da nova prática da fraternidade. Meu amigo Camilo, já vivi diversas existências neste planeta e continuo a fazer a mesma pergunta. Em que atividade humana o homem encontraria maior honra para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à louvada categoria de colaborador das esferas celestes? Sim, Idílio, isso é o que mais busco agora. Benditos sejam os embaixadores da luz. A cada dia desvendam-me os mistérios do túmulo através de sagrados ensinamentos. Lições de uma moral redentora, de uma ciência divina. Sempre no intuito generoso de reeducar o ser humano para o ingresso definitivo no redil do Divino Pastor. Movidos por profunda emoção, elevando as vibrações harmoniosas às infinitas estrelas do universo, conduziram então seus pensamentos numa mensagem à tão desesperada humanidade. Homem, irmão que como eu descendes do mesmo núcleo glorioso de luz, alma imortal dotada de destinos sublimes no seio da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando teu caráter à luz do Evangelho do Cristo de Deus. Arremessa para longe do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza nas sociedades espirituais, porque tudo isso nada mais é que um obstáculo terrível a dificultar tua ascensão à luz. Abra teu peito para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se expanda para a comunhão com o céu. Então, as dificuldades do teu calvário terreno serão aliviadas, e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento. Que teus dons mediúnicos se entreabram como uma flor celeste para a real convivência com o mundo invisível, espalhando orvalhos de caridade fraterna aos infelizes. As pobres almas, homens, irmãos que não souberam se prevenir como tu, com as forças indestrutíveis fornecidas à alma pelo Evangelho do Cristo. Na manhã seguinte... Bom dia, meu caro Alceste. Soube que haverá intervalos entre uma reunião e outra. Retomaremos então o nosso abrigo da espiritualidade? Não convém, senhor Camilo. Ficaremos no ambiente terrestre. A viagem é muito difícil para o nosso numeroso grupo. É desaconselhável repeti-la diariamente. Foi assim que permanecemos cerca de 2 meses entre os homens. Tempo necessário à realização de reuniões práticas e teóricas. Numa bela tarde de primavera, às vésperas de um novo evento, encontrei-me com Romeu e Alceste no meio de um frondoso bosque. Às vezes sinto necessidade de permanecer mais tempo entre os encarnados.
Porém, gostaria de visitar cidades maiores, centros urbanos com cultura mais evoluída. Na condição de suicida, Camilo, embora em visível fase de recuperação, sua aura ainda está contaminada por irradiações inferiores. Isso poderia levar perturbação e desgosto às criaturas encarnadas das quais se aproximasse. Ou, ao contrário, poderia receber delas influências prejudiciais ao tratamento a que é submetido. Portanto, não deve permanecer em locais habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que os espíritos suicidas são entidades em vias de reeducação e, como bem sabe, submetidas a regras muito severas de conduta. Dessa forma, não podem viver ao léu entre os homens, incomodando a sociedade terrena. Coisa que fatalmente ocorreria se continuassem rebeldes, repetindo seu erro. Agora entendo. Compreendo melhor por que somos sempre conduzidos a locais agradáveis nos arredores das povoações, porém onde é difícil o ingresso das almas encarnadas. Sim. Optamos por bosques amenos, campos com sombras de árvores frutíferas, colinas férteis e pastos verdejantes, onde o gado saboreia a relva fresca. Nesses paraísos terrenos, sob a poesia bucólica e a pintura azul dos céus brasileiros, levantamos nossas tendas invisíveis a olhos humanos, mas perfeitamente reais para nós. É o nosso lar provisório na terra, Camilo. À noite, suave melancolia adoçava as amarguras dos suicidas tão distantes do lar e das famílias. Ao retornarem de mais uma esclarecedora palestra, Belarmino e Romeu meditavam no cenário tranquilo de um lindo pomar. Olhe para o céu. Não são apenas as estrelas como as víamos enquanto homens encarnados. É muito mais. É o próprio espaço sideral expondo toda a glória com que o arquiteto supremo o dotou. Vejo que sua sensibilidade está cada vez mais apurada, professor Belarmino. Agora é capaz de contemplar os astros imensos, os sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e fontes de vida. E mais, mundos de beleza arrebatadora e grandeza inconcebível. E todo esse esplendor chega aos meus olhos de condenado do mundo invisível como um afetuoso aceno fraterno. Sinto claramente que esses mundos também abrigam outras humanidades, nossas almas irmãs, em marcha para a redenção, companheiras do bem e da luz. Como nós, descendem da mesma inspiração divina. A sagrada luz de um Deus que ainda não conheço, mas que sinto agora palpitar no meu coração, apesar da pobreza moral em que me encontro. Não desanime, meu irmão. Veja bem, perceberá que em toda parte a expressão gloriosa do pensamento divino nos fala do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Muitas vezes, na calada da noite, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, visitavam-nos em nosso acampamento. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo, eles vinham em corpo astral conversar conosco, piedosa e amorosamente. Ramiro, o chefe da expedição, recebia-os com carinho, pois tinham acesso livre em nossa aldeia. Confesso que no início eu sempre me afastava. O orgulho de aristocrata portuguesa ainda perseguia meu espírito. E ao notar aquelas figuras humildes, paupérrimas, de baixo linguajar, o preconceito voltava a fazer parte do meu ser. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Temos muitos enfermos aqui acampados, espíritos suicidas, carentes de palavras esperançosas. Muito boa noite, amigos. Deus os abençoe. O Senhor é nosso Pai e Ele está aqui conosco. De onde vem, companheiro? Sou trabalhador rural. Moro num sítio a uns 20 quilômetros daqui. Fui chamado com uma dezena de companheiros para auxiliar os doentes do Instituto Maria de Nazaré.
Minha filha, inclusive, veio comigo. Ela também tem muita fé em Deus, esperança na sua bondade. Não é mesmo, filha? Coragem e crença em Jesus, meus irmãos. O progresso virá, com muito esforço, e há de aliviar seus males. Obrigado por terem vindo. Vocês são verdadeiros exemplos para todos nós. Nosso exemplo é o mesmo deixado pelo Mestre de Nazaré. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Minha filha, precisamos socorrer aquele pobre doente. Ele está muito sofrido. Com licença, meus amigos. Que Deus os acompanhe. Ramiro, eu vejo que todos são criaturas simples e bondosas, espíritos elevados, embora pareçam-me ser almas sofridas, que vivem com extrema dificuldade, enfrentando graves problemas na Terra. Sua intuição está correta, Sr. Mário. São todos, sem exceção, fiéis seguidores da doutrina kardecista. E são as bases dessa doutrina, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, que os transformam em fortalezas de fé. Por isso, mesmo com tantas adversidades, eles resistem a tudo com ânimo sereno, mente equilibrada e, como pode ver por si só, sinceros sorrisos nos lábios. Que Deus os proteja sempre e que os ilumine, para que jamais percam a fé, sua única razão de viver. Está vendo aquele senhor que conversava conosco? Uhum. É um respeitável pai de uma família numerosa, extremamente pobre, vive a lutar sem tréguas para criar os filhos. Aquele outro, logo ali à esquerda. Sei. É um jovem rejeitado dentro do lar, isolado no seio da própria família, que não aceita suas crenças. Essa humilde senhora carrega o peso de um matrimônio infeliz, sofrendo duras humilhações e desgostos diários. E aquela pobre mulher viu o filho único morrer em plena juventude. Ah, mas onde foi parar Camilo, que está perdendo essa lição de vida? Não muito longe dali, Camilo repousava sozinho, sob o abrigo de uma frondosa laranjeira. Quem está aí? Responda! Quem está aí?